Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Vocês estavam com saudade disso, né? Ô, gente, quem estava aqui semana passada? A maioria. Então, o Fábio, semana passada, falou tudo sobre fora da caridade, nossa salvação. A gente já pode, aproveitando que está frio, pode ir embora para nossa casa, porque quem não assistiu pode assistir no YouTube. Assim eu não preciso falar, certo? Não, gente, pelo amor de Deus. A leu, quem prestou atenção ali, no final, ela leu um texto sobre caridade consigo mesmo. Vocês conseguiram perceber? Então, hoje, como o Fábio já falou tudo sobre caridade semana passada, mas ele falou fora da caridade não salvação, ele falou sobre indulgência, ele falou sobre perdão das ofensas, ele falou, né? Porque ele é top, né? Então eu ia vir falar o quê? E aí, eu achei bem interessante e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Só que, se vocês me permitirem, vocês vão ter que fechar os olhos. Tá? Então vai. 1, 2, 3 e já. Fecha o olho, Maria Neide. Aí, vocês vão pensar nas 3 ou 4 pessoas que vocês mais amam. Não precisa abrir os olhos ainda. Só balança com a cabeça. Pensaram? Tá. Vocês vão visualizar essas pessoas e vão dar um abraço nessas pessoas. Certo? Continuem com os olhos fechados. Vai me levantar a mão quem dessas 3, 4 pessoas pensou em você? De olhos fechados. Tá, agora pode abrir os olhos. É que eu não queria que vocês ficassem de butuca no outro para saber, olha, pensou em mim, pensou em não, sou egoísta, né? Gente, teve uma pessoa que se colocou na lista das pessoas que mais amam. Uma. E aí, o que isso mostra pra gente? Que a gente não tá certo, né? Aí eu pergunto, né? Quando a gente, de repente, chega em casa e a gente não dorme direito, tem aquele dia que a gente fala assim, nossa, mas o dia a gente deitou lá, nossa, deu tudo certo. Eu fui lá, fiz o meu trabalho, eu fui lá, fiz o meu trabalho, eu levei filho para a escola, eu cumpri as minhas metas no trabalho. Eu cheguei agora, nossa, tô respirando, passou a noite, eu não dormi direito. Não tive um sono muito bom. Segundo Rossandro Klinger, é porque nessas 3 ou 4 pessoas não está você. No seu dia, você não tirou um tempinho para você, você não foi caridoso com você. Você fez tudo para todo mundo. E você nessa história? Tá certo? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas, aí eu pergunto para vocês. Se Jesus resumiu os mandamentos, lá, os 10 mandamentos em 2, quais eram? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me coloquei na lista das prioridades, como que eu vou amar o próximo? E aí? Não é fácil, gente. Não é fácil. Por quê? Porque quando a gente traz as coisas pra gente, quando nós nos colocamos na prioridade, algumas pessoas podem achar que a gente é egoísta. Mas não é. É a mesma coisa da mensagem lá. Quando a gente viaja de avião, né? Qual é a mensagem? Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma das máscaras, coloque-a sobre o seu nariz e a boca,
ajustando o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Depois, coloque a outra máscara no passageiro ao lado. Por quê? Porque se eu não estiver bem, eu não ajudo ninguém. Não é? Então, a gente tem que se observar. E aí algumas, assim, eu seria egoísta, mas eu vou pensar em mim, mas estou eu e meu filho. Gente, se eu não estiver bem, às vezes eu vou fazer contra tudo que eles falaram, porque meu filho é minha prioridade. Até eu colocar a máscara nele, se ele ficar apavorado, tiver alguma intercorrência, filhote, você já foi. Partiu dessa, né? Então a gente tem que prestar atenção na gente primeiro. Aí fala assim, ajuda-te, o céu te ajudará. A gente não pode esquecer que a caridade nasce primeiro no nosso íntimo. Porque se nós estamos bem conosco mesmos, se a gente se ama, quando a gente vai amar o próximo, a gente tem o verdadeiro amor. Não é um amor assim, eu me amo, mas eu vou dar prioridade para os outros. Porque quando você não se ama e você não sabe dos seus limites, você pode fazer a caridade. Mas se vier qualquer empecilho, como o Fábio falou semana passada, qualquer preguicinha num dia frio desse, o que você vai fazer? Você vai desistir. Você vai desistir, porque você não está tocado verdadeiramente pelo amor. O amor que Jesus ensinou. O amor que Jesus nos exemplificou. Aí, no livro Caridade para... tem um trecho, né, na mensagem Caridade para Conosco, no livro do Chico Xavier, que fala assim: não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza a mera atitude de superfície. Mais para frente ele fala assim: aperfeiçoamo-nos por dentro, é ajudar por fora com mais segurança. E como salvar significa recuperar com finalidades justas no trabalho comum, oferecemos a mão forte para a árvore, a fim de que ela cresça, frondeje e produza para o bem de todos. Então, é a mesma coisa, quando Jesus, quando ele vem nos ajudar, ele vem nos ajudar de todo o coração, quando a gente pede. Jesus, ele vem, vou dar um pulinho ali só, vou dar uma olhadinha. Não, ele vem porque quando a gente pede de coração, e é engraçado, né? Quando a gente pede, é algo que toca no nosso coração, né? Porque a gente às vezes está desesperado. Só que quando a gente espera, de repente, um amiguinho que está na rua pedir, quantos de nós precisamos de ajuda para várias coisas e deixamos de pedir ajuda por vergonha, para a gente não falar orgulho, né? Por orgulho, não é? E quando a gente para pensar nisso, a gente só pensa nessas pessoas que são mais dependentes aí da sociedade, né? Que estão nas ruas ou que estão dependendo de alguma organização social, essas coisas. Mas tem muitos vizinhos nossos ou muitos parentes que às vezes eles estão passando por uma necessidade tão grande quanto aquele que está na rua e a gente não sabe, porque a pessoa não fala por vergonha. Imagina o que vão pensar. Gente, eu passei por isso, né, com uma pessoa amiga de um amigo meu, e essa minha amiga falou: gente, eles não estão com comida em casa. E aí? E aí você olha de fora e você pensa que está tudo bem, está tudo certo. Mas quantos de nós, eu acho que aqui a gente pode falar na infância, a gente passou sim por dificuldade.
né? Hoje é um pouco, acho que é um pouco mais difícil. Mas eu era uma pessoa que em casa tinha arroz, feijão e malemar ovo. E estava tudo bem. Não tinha o que reclamar, a gente só agradecia. Eu adorava ir na casa da minha avó, porque na casa da minha avó sempre tinha bife. Era bom. Na outra tinha peixe, porque ela adorava que meu pai ia lá para comer polenta com sardinha. E eu adorava ir também. Mas não era uma coisa que era uma rotina na minha casa. Mas tinha ainda o arroz e o feijão. A gente não passou fome. Né? Porque fome é aquele que não tem realmente o que comer. Né? E aí, no portal Religião e Liberdade, então vocês entenderam, né? Essa parte aí de caridade para consigo. Então, assim, ajude a si mesmo para depois você ajudar o próximo. Hoje em dia, está muito difícil essa questão de autoconhecimento, quer dizer, está muito divulgado, está muito difundido, mas é um trabalho muito árduo, gente. Não é? É uma coisa que você pensa e você para e... Não, eu estou me autoconhecendo. Gente, quando você começa a parar e pensar no que você está fazendo de errado para poder mudar, aí vai lá, erra de novo. Não, mas eu estou mudando. Aí vai lá e erra de novo. Mas, conforme a gente vai cantando, a gente vai começando a se perceber que errou. Aí já começa a criar consciência do que a gente tem para melhorar e do que a gente está fazendo. Então, a gente está no caminho certo. No portal Religião e Liberdade, fala assim: a caridade é a virtude de amar ao próximo como amamos a nós mesmos. É a atitude de agir com quem precisa, sem interesse e sem esperar nada em troca. Semana passada, o Fábio falou muito bem no Livro dos Espíritos sobre a caridade como entendia Jesus, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ele deixou isso muito bem claro. Quem não assistiu, gente, procura lá no YouTube, que a palestra dele foi maravilhosa, ele falou muito bem sobre isso. Aí eu continuo aqui. Nesses dias aí, a gente passou por algumas situações que a gente teve que exercitar um pouco mais a caridade. Qual foi? Exatamente, Rio Grande do Sul. Exatamente. E aí? Nós fizemos a nossa parte ou fizemos o que nos cabia? Cada um com seu cada um, tá? E aí eu pergunto para vocês, existem segundo a Revista Espírita aqui, dois tipos de caridade. A beneficente, que é aquela que você doa materiais, que nem todos podem fazê-lo, tá tudo certo. E a benevolente, que todos, sem exceção, podem realizá-la, pois só é necessária a boa vontade. Aí eu pergunto, tem aquele nosso amiguinho que está na rua, né? Ou que está sentado lá na porta da padaria quando você vai entrar, e a hora que você vai passar por ele, você já pensa assim: vou fingir que eu não posso ir para lá. Finge que está aqui. Aí eu vou assim: tomara que não me veja. Não pede não. Né? E já passa. Quantos de nós já não fizemos isso? Né? Fala assim: hoje não. Já foi ontem, já foi anteontem, já foi, né, semana passada. Mas, olha o que o Livro dos Espíritos fala. O que se deve pensar da esmola? O homem condenado a pedir esmola, ele se degrada física e moralmente. Ele se embrutece. E aí, vem lá Kardec e pergunta: dar-se-á reproveis a esmola? Para a gente não piorar a situação dele? E ele responde assim: não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que ele lhe estenda a mão. Será que a gente oferece, sem mesmo a pessoa pedir? E aí?
E aí? Quando eu fiz essa pergunta, porque o nosso vizinho lá, que às vezes está passando por alguma necessidade, você pode saber que ele está passando por alguma necessidade se você parar para prestar um pouco atenção. Mas, se você já reparou algumas coisas, de repente filhos que ficam com vontade de comer alguma coisa, né? E você pode oferecer, por que a gente vai esperar a pessoa pedir? Né? Então, ontem mesmo eu estava almoçando e dependendo do lugar que eu vou, eu vejo algumas pessoas, né? E ontem eu parei para almoçar num lugar, um bairro que eu normalmente não vou, e tinha um moço sentado na calçada, assim, na porta. Gente, estava um frio, mas ele estava de bermuda, né? E de camiseta, mas ele estava com a cabecinha baixa, tudo, ainda levantou a cabeça, tudo. Aí eu perguntei pra moça, falei assim, será que ele quer almoçar? Aí ela falou assim, ele não veio pedir comida ainda. Aí eu, tá. Ai, mas é porque ele tá muito bêbado. Aí eu peguei, eu olhei, tá bom. Depois você pode ir lá perguntar se ele quer um prato de comida, alguma coisa, né? Ela, depois eu vou perguntar, né? Porque eu até ia pagar. Ela, não, depois pode deixar que depois eu pergunto. Aí na hora que eu fui pagar, ela viu que eu ia levantar para pagar, ela foi lá perguntar se ele queria, né? Aí ela veio e falou assim, não, ele falou que agora ele não quer, né? Mas eu percebi, eu senti o cheiro que ele tá alcoolizado. Aí eu virei para ela e falei assim, minha amiga, com esse frio do jeito que tá aí fora, ele tá sem blusa, tá chovendo, ele não tem nem onde se abrigar. Até eu, se tivesse na posição dele para poder esquentar, você ia fazer o quê? Gente, não tem o que fazer. A pessoa tá na rua, tá chovendo, tá sem abrigo, tem que esquentar. Por isso que, quando vocês forem dar algum tipo de ajuda, não, mas eu vou dar eu não vou dar porque ele vai comprar cachaça. Gente, o que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele. Quem é você para julgar o que se está certo, se está errado? Mas eu vou te dar o dinheiro, eu vou te fazer um favor para você fazer andar aqui na minha marquinha. Gente, não é assim. Ou você dá, pelo simples fato de dar, porque a sua mão esquerda não tem que olhar o que a direita fez, ou não dá. Né? Aí se você não concorda, tenha sempre um pacotinho de bolacha. Olha, eu não tenho, mesmo que tenha dinheiro, olha, eu não tenho dinheiro aqui, mas você quer esse pacotinho de bolacha? Gente, eles não vão falar não. Né? Por quê? Porque bolacha é ótimo, é igual para o sul lá. Muitas pessoas estão mandando arroz, feijão, ok? Só que muitas pessoas não têm nem ainda onde cozinhar. Então é importante mandar coisas também que seja de fácil alimentação ali. Abrir o saquinho, come. Né? E quem mora na rua, é isso. Então, quando a gente fizer, que faça de bom coração. Porque a gente também tem que se colocar. É muito fácil falar, não, tem que ter empatia com o próximo. Gente, desculpa, mas eu não sei qual seria a minha reação se eu estivesse no lugar da pessoa. Eu posso tentar imaginar, mas estar lá passando... Eu dentro de casa já morro de frio. Quem dirá na rua? Quando eu tô com fome, então, não chega perto. Não chega perto. Eu já fico de mau humor. Com fome, com frio, minha Nossa Senhora. Você queira ser amigo do amiguinho mais imperfeito seu, mas não queria ser meu amigo. Aí, eu pergunto para vocês. Tem a caridade material, maravilha. A caridade moral. Aí vem aqui falando, né? Do óbolo da... Quem já ouviu a passagem que Jesus conta do óbolo da viúva? Vou contar rapidinho. Levantando os olhos, é que muitos não levantaram a mão, Tarcísio. Só você e a Marilu, basicamente. Alguns tarefeiros, a Hilda, entendeu?
Levantando os olhos, viu os ricos colocando as suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é a caixinha do tesouro, tá? Viu também uma viúva pobre colocando ali 2 leptos. Era como se fosse aquela moedinha de 5 centavos, de 1 centavo. Assim, as menores moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros, pois todos eles colocaram do que lhes estava sobrando nas caixas. Ela, porém, colocou do que lhe faltava, colocou tudo o que tinha para o seu sustento. Isso, material. Quando eu tive uma pessoa que trabalhou comigo, ela é evangélica. Ela foi criada na igreja evangélica e ela criou os filhos na igreja evangélica. Mas é uma pessoa assim top, de uma caridade assim, de uma alegria, sabe? Uma vontade de viver que era muito boa. E um dia nós estávamos conversando sobre isso. No católico é dízimo, né? Na igreja evangélica eu não sei como é o nome. É dízimo também? Então. Aí ela pegou, ela recebeu, né? Eles receberam um aumento nesse mês, né? Elas. Aí ela pegou e falou assim: ai, que bom, já vou poder separar o dinheiro do meu dízimo. Aí eu peguei e falei assim: nossa, mas você mal recebeu, você já vai dar o dinheiro do seu dízimo? Ela é o meu primeiro dinheiro do salário. Por quê? Porque ela faz como óbolo da viúva, ela dá do que é do sustento dela. Ela não dá do resto do que sobra. E aí? E a gente? A gente ainda fala assim, não, olha, esse mês sobrou um pouquinho, eu posso doar um pouquinho mais. Mas se não sobrar, bleu, né? Como faz igual o Luciano Huck, não é assim? Por quê? Primeiro as minhas coisas. Mas aí a gente vê que não é, né? E aí tem a caridade, quando ele fala dessa passagem, ela doou muito mais do que aqueles 2 leptos. Porque ela doou o amor. Para quê? Para continuar com as obras da igreja. Foi a intenção dela que ele valorizou. Né? Porque aquilo era importante para ela. Então era importante para ela e também foi importante para o propósito dela. E aí fala, né? Renunciar certos momentos de alegria ou de prazer para se dedicar ao próximo. Esta é a mensagem do óbolo da viúva. Doar-se é um gesto de amor, de caridade, de aprimoramento espiritual e exige renúncia, sacrifício e disciplina. Quantos de nós fazemos algo, uma caridade moral pelo próximo? Não precisa responder, tá? Quantos de nós? Quantos de nós, de repente, fazemos algum trabalho voluntário? Sei lá, em creches. Ou quantos de nós fazemos algum trabalho voluntário com crianças? Ou eu sou um profissional de saúde, de repente, um psicólogo, um dentista. Quanto do meu tempo eu dou para ajudar as pessoas com o dom que Deus me deu? Por quê? Porque no capítulo, ou no Evangelho aqui, no capítulo 26, fala: dai de graça o que de graça recebeste. Eu tô assistindo aquele seriado, olha gente, tem 3 minutos. Seriado Chosen, porque já estão dando risadinha para mim lá atrás. E aí, Jesus forma as duplas mais improváveis. Vocês conhecem o seriado? É muito bom. Quem não assistiu é no Netflix, chama The Chosen. É a formação dos 12 apóstolos de Jesus, né? Como as escolhas. E aí, quando ele faz quando ele forma as duplas para ir pregando a palavra, ele forma as duplas mais improváveis. Sabe? É como se fosse a água e o vinho. O óleo e a água, que não se misturam. Mas ele forma essas duplas. E aí ele fala assim para eles: vocês vão curar expulsar demônios e vão dar a palavra
em meu nome. Fazer o que eu faço. Aí eles olham assim e falam assim, peraí, como assim? Isso. Só que vocês estão recebendo esses dons de graça, vocês vão lá. Vocês não fazem disso objeto de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. Vocês vão simplesmente dar a palavra, vocês vão curar e vocês vão expulsar os demônios, né? Os espíritos ruins das pessoas. E aí eu pergunto, fora a caridade material, quais são os tipos de caridade moral que a gente pode fazer? Moral não, mas outro tipo de caridade não material que a gente pode fazer? Prece. Boa. Hã? Sorriso. Abraço, como ele falou semana passada. Abraço. Mas, o que de graça a gente recebeu, o que de graça a gente pode doar? Sangue. Olha como a gente não pensa. A gente pensa na caridade não material, mas isso é material. A gente pode doar sangue, porque tem muita gente que precisa. A gente normalmente só lembra de doar sangue. Eu dou sangue desde os meus 18 anos. Ah, mas antigamente podia, né? Agora que já tá no bico do corvo, não dá, né, Roberto? Não. Ele vai viver muito, porque ele ainda vai viver muito. Tenho fé. Ó, leite materno. E aí? Gente, leite materno se doa. Eu era com perdão da palavra, uma vaca leiteira. Mas eu doava, gente. Toda semana a moça ia lá, pegava, congelava, doava. Eu assisti um filme que chama, na Netflix também, que é muito bom para isso. Meninas Não Choram. Doação de medula. Gente, a gente pagou? Então a gente pode doar. Doação de órgãos. E aí, recebi de graça eu vou dar. Cadê? Se fosse tão fácil assim, não teria baixa aí de estoque de sangue. Eu coloquei agora, acho que eu coloquei, foi hoje ou foi ontem, essa questão do leite materno, porque eu vi que lá em Minas Gerais está faltando. E tem criança, gente, que depende disso para sobreviver. Aí tem a questão de carinho, amor, de um abraço, de um ombro amigo, né? Apenas ouvir. Porque a gente não tem a escuta ativa, viu, gente? Isso é muito ruim. Eu aprendi isso com uma aluna minha da evangelização. Ela tem 12 anos. Porque quando a gente está conversando com a pessoa, a pessoa está contando uma história pra gente, a gente já está pensando no que a gente vai poder falar. Tô mentindo? Por quê? Porque a gente acha que a gente já tem que falar alguma coisa. Gente, às vezes a pessoa só quer falar. Tampa a boca, põe uma fita, eu falo isso pra mim também, tá? Tampa a boca e deixa só o ouvido. Sem julgamento. Né? Então isso eu acho que é muito mais fácil. Eu só vou colocar, gente. Eu sei que santo de casa não faz milagre, tá? Mas eu espero que tenha feito sentido algumas coisas e que a gente pense na gente também. Vamos cuidar do nosso corpinho também, para poder a gente ir doar sangue, né? Doar quem ainda vai ter filho, eu não. Mas assim, para doar leite, doar órgãos, né? Então a gente tem que cuidar um pouco melhor desse nosso corpinho que a gente recebeu de graça e que a gente possa fazer uma caridade, que a gente pense que, mas eu já dei tudo que eu podia. Não, a gente nunca dá tudo que a gente podia. E que a gente possa doar um pouco mais pelo nosso próximo, mas que a gente se ame primeiro para a gente amar verdadeiramente o nosso próximo. Certo? Obrigada.